A história começa com um casal. A garota declara que ama muito o rapaz, mas ele a chama de mentirosa e exige uma prova, enquanto segura o celular. Eles então se beijam, e a câmera continua gravando. Em seguida, ele tira a camisa e o cinto, deixando claro que farão bem mais do que apenas se beijar diante da câmera. A garota, surpresa, pergunta por que ele está gravando, e ele responde que é para poder vê-la sempre que sentir saudade. É nesse momento que o narrador revela: o vídeo viralizou. Logo depois, vemos vários alunos chocados ao receberem um e-mail contendo o vídeo. Entre comentários e fofocas, muitos falam sobre a garota envolvida, dizendo que ela sempre parecia uma boa aluna, alguém que vivia na biblioteca, e agora achavam nojento o fato de ela ter feito aquilo justamente ali. O vídeo rapidamente se espalha por todos os lugares, e até a mãe do protagonista é confrontada sobre a possível participação do filho. Em resposta, ela decide conversar com os pais da garota envolvida. No capítulo seguinte, a narrativa volta para antes do vídeo se tornar público. Kana, a protagonista feminina, aparece animada para conhecer seu parceiro no concurso de matemática. Ela vai direto para a biblioteca sem saber que chegaria no momento exato que mudaria tudo. Assim que entra, se surpreende ao ver seu novo parceiro sob a luz do sol, com a silhueta dele destacando-se de forma quase hipnotizante. Quando ele a nota, desce das prateleiras e pergunta se ela é Kana. Em seguida se apresenta Arya, o aluno indicado pela professora Risca por ser o primeiro colocado da turma C. O clima se quebra de forma cômica quando a professora aparece de repente. Kana, assustada, acaba cuspindo o chiclete em Arya. Depois disso, a professora explica que os escolheu para o concurso de matemática e que eles precisarão praticar juntos todos os dias. Após a reunião, Kana pergunta onde Arya prefere que eles estudem. Ela sugere a casa dele, mas Arya recusa, dizendo que está cheia de crianças naquele momento. Quando vão para a casa de Kana, eles se deparam com um problema. Sua mãe está cantando alto e sem se importar com o barulho. Kana tenta pedir que ela pare para que eles possam estudar, mas a mãe se recusa, alegando que está se preparando para uma competição de karaokê. Porém, assim que vê Arya, a atitude dela muda. Ela se aproxima com simpatia, pergunta se os dois estão namorando e deixa Kana tão envergonhada que a garota decide que é melhor estudar em outro lugar. Enquanto saem de casa, a mãe de Kana continua duvidando que eles não estejam namorando, especialmente pela forma como a filha puxava a Arya pela mão. Até mesmo uma vendedora local sugere que ela deveria casar os dois. Eles seguem até a casa de Arya, onde as crianças estavam fazendo bastante barulho. Arya as apresenta como seus irmãos mais novos e Sumi como a babá responsável por cuidar deles. No entanto, logo percebem que seria impossível estudar ali com tanta agitação. Durante a confusão, Sumi comenta que é inapropriado uma dama visitar a casa de um homem, deixando Arya visivelmente chocado. Por conta disso, ele decide levar Kana para outro lugar, e a empregada nota com curiosidade a forma como ele a segurou ao sair. Quando anoitece, Arya se desculpa pela fala de Sumi. Kana, porém, diz que provavelmente ela só estava tentando evitar mal-entendidos, já que ela é uma garota e as pessoas podem julgar mal certas situações. Sem muitas opções, eles decidem voltar à escola, já que provavelmente estaria vazia naquele horário. Kana até pensa que poderia simplesmente deixar os estudos para o dia seguinte, mas acaba concluindo que queria continuar vendo o rosto de Arya. Na escola, eles vão até a biblioteca, mas ao chegarem lá, escutam barulhos estranhos. Ao se aproximarem da origem do som, ficam completamente chocados com o que vem. Kana quase grita, mas é interrompida por Arya. Ela reconhece a garota como Melinda, sua colega de classe. Arya, no entanto, afirma que aquilo não é da conta deles e que o melhor seria irem embora. Antes que consigam sair, são flagrados por um homem, o que os obriga a fugir rapidamente. O homem, por sua vez, parece confuso por um instante, mas logo sorri de maneira sombria. Ele percebe que seus planos mudaram. Em seguida, vemos que ele posta o vídeo da cena, e na descrição, diz que as pessoas no vídeo são Kana e Arya, rindo durante todo o processo. Em outro local, Kana repreende Arya por tê-la puxado daquele jeito e pergunta por que fugiram se não estavam fazendo nada errado. Arya responde que foi um impulso. Ainda assim, Kana começa a ficar com medo de que algo ruim aconteça com eles. Arya pede que ela não conte nada a ninguém. Mas se Kana estiver preocupada com a amiga, ele sugere que fale com Melinda em particular. Se aquilo realmente foi consensual, como pareceu, ela provavelmente não verá problema. Kana fica corada ao lembrar do que viu. Arya ri, achando a situação divertida, embora Kana claramente discorde. Ele então lhe oferece sua garrafa d'água, e só depois ele percebe que ele já havia bebido nela antes.
Logo em seguida, Kana começa a ajeitar o cabelo e a roupa de Arya, tentando deixá-lo mais apresentável. Porém, ele a impede gentilmente, antes que as mãos dela acabem indo longe demais dentro das calças dele. Depois disso, Arya pergunta se eles voltariam a estudar na biblioteca, mas Kana o acerta, dizendo que não deveriam se encontrar com o supervisor após terem sido flagrados. Ela então tira o computador da mochila e começa a chorar ao perceber que ele quebrou durante a queda. Arya, tentando confortá-la, diz que conhece alguém que pode consertá-lo. A noite termina ali mesmo, sem que eles soubessem que o vídeo daquele momento iria viralizar no dia seguinte. Para piorar, uma vendedora havia tirado uma foto dos dois juntos na rua e postado nas redes sociais, revelando quem eram. Sumi também decide se vingar, publicando mais informações sobre eles. Na casa de Kana, sua mãe está em desespero, gritando com ela e dizendo que todos os seus colegas estão falando sobre o vídeo. Como contramedida, os pais de Arya estavam a caminho para propor um casamento entre os dois, o que deixa Kana chocada com a declaração. Enquanto isso, na casa de Arya, seu pai está profundamente sério e diz que em 3 dias, irão à casa de Kana para pedir oficialmente sua mão em casamento. Arya grita em protesto, achando a ideia completamente absurda. Não importa o quanto ele insista que não eram eles no vídeo, mas sim Melinda e o namorado, os pais não voltam atrás na decisão. Para seu espanto, sua mãe ainda parece estranhamente feliz com a situação. Em uma lembrança, vemos que desde pequeno Arya já era o melhor aluno da turma. Apesar de ter mais 3 irmãos, a família conseguia viver relativamente bem com o salário do pai. No entanto, um incidente mostra como as finanças da família estavam ficando insustentáveis. Ao descobrir o quão caro era o chá que a mãe comprou apenas para impressionar uma visita, o pai inicia uma discussão. As contas estavam se acumulando, e os dois continuavam gastando sem controle. Isso leva o pai a se perguntar por quanto tempo ainda viveriam daquela forma, sempre no limite. A mãe responde que logo Arya se casaria e sairia de casa, deixando claro para nós o porquê dela ter ficado feliz com o casamento forçado. Seria uma boca a menos para alimentar. Na casa de Kana, ela ainda está perplexa, e sua mãe também parece estranhamente satisfeita. Kana se lembra de uma conversa que ouviu entre a mãe e suas amigas, na qual ela dizia que não queria ter filhos por causa da idade. No entanto, a verdade era outra. Sua mãe queria ter mais filhos, mas devido a uma cirurgia, isso não era mais possível, algo que afetava profundamente sua saúde mental. Para piorar, os pais do marido disseram diretamente a ela que ele deveria encontrar outra esposa e ter um filho homem, o que partiu o coração dela. Nesse contexto, talvez o casamento da filha fosse visto como um alívio. Um genro poderia ocupar o papel de filho que ela não pôde ter. De volta ao presente, o pai de Kana diz que ela não precisa ir à escola, que deve apenas esperar a chegada dos pais de Arya, não importando o quanto ela proteste. Enquanto isso, Arya havia sido proibido de vê-la, sem ter sequer a chance de argumentar ou dar sua opinião. Ele passa os dias contando o tempo até o fim da semana, convencido de que os pais queriam apenas que ele ficasse calado até não atrapalhar mais, para então poderem se livrar dele. Ele se pergunta se é tão incômodo assim. 3 dias depois, finalmente todos se reúnem para conversar. O pai de Arya diz que acredita na inocência dos filhos e reconhece que Kana é uma boa garota, mas que aos olhos do mundo, a situação é outra. A única solução, segundo ele, seria oficializar o casamento entre eles. Mais tarde, a mãe de Kana avisa que Arya havia chegado para pedi-la em casamento. Vemos então que Arya e seu pai estavam se dando bem com o pai de Kana. A mãe então pergunta à filha se ela gosta dele. Kana hesita, pois ainda não tem certeza, afinal conheceu Arya há pouquíssimo tempo. Ela pergunta se não poderiam começar como amigos, já que ainda há muitas coisas que gostaria de fazer. Participar da competição de matemática, ir para a faculdade, trabalhar. Mas a mãe responde que ela não está indo para a prisão, está apenas se casando, e que haverá tempo para fazer todas essas coisas depois. Kana insiste que as famílias tentem explicar que não são eles no vídeo, mas a mãe diz que o estrago já foi grande demais. Isso acaba virando uma discussão, e Arya percebe o quanto a Kana estava realmente irritada e triste. Mas quando ela vê que a mãe também estava triste, acaba voltando atrás e diz que vai aceitar se casar, o que deixa a mãe feliz na hora. Ela até fala que o Arya vai ser como um filho para ela também. Algum tempo depois, os preparativos pro casamento começam. Kana e a mãe vão atrás do vestido e do florista, mas mesmo visitando esses lugares que teoricamente deveriam deixá-la empolgada, ela só se sente confusa e impotente, como se estivesse sendo empurrada por algo que não consegue controlar.
A mãe parece animada, então talvez não seja algo tão ruim assim, e o Arya também não parece incomodado. Mas lá no fundo mesmo, ela ainda está preocupada. Ela pensa que não queria se casar desse jeito, mas parece que ninguém se importa com isso. No dia da cerimônia, os dois estão sendo observados por um monte de gente que nem conhecem, sendo fotografados e filmados como se fossem bichos de exposição, sem nem terem dado permissão para isso. Depois ela comenta que nem teve chance de conversar com Arya e que no fim das contas nem sabe como ele se sente com tudo isso. No banho, ela tenta se convencer de que é só um casamento no papel, nada mais. Então por que o Arya não diz nada? Será que é porque ele realmente tá de boa com o casamento? Isso faz ela lembrar das novelas que falam da primeira noite como algo bonito e especial, o que acaba deixando ela nervosa. É nesse momento que o Arya bate na porta, mas decide esperar para conversar com ela. Isso deixa Kanna feliz, enquanto ele fica todo corado só de pensar nela. A gente vê que ele também estava inseguro, sem saber como ela se sentia sobre o casamento. Até que finalmente ela sai. E aí chega o momento dos dois decidirem o que vão fazer a partir de agora. E é com esse suspense que eu vou encerrar o vídeo de hoje. O vídeo de hoje fica por aqui. Caso tenha gostado, deixe seu like, se inscreva e ative o sino das notificações para não perder nenhum vídeo novo aqui do canal. E até a próxima!